aula de arte, iniciar já falando da tarefa, tá? Bem, como vai ser a tarefa desta semana de arte de vocês? Eu quero que vocês façam uma pintura rupestre, tá bom? Então, eu vou explicar agora como vai ser o suporte. Eu quero, pode ser na folha do caderno de desenho mesmo, não tem problema. Só que vocês vão ter que tirar ela, vão ter que arrancar ela e cortar, né, a beiradinha. Ou pega uma folha sulfite, caso você tenha. Bem, o que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa que vocês terão que fazer com a folha: amassar, tá? Amassem bem a folha. Amassou bem a folha? Vai abrir com cuidado. Cuidado na hora de abrir, porque pode rasgar, tá? Então, professora, depois... já é para ir fazendo? Não. Só para olhar agora, tá? É para tarefa Eu só depois? vou explicar. Isso, vai ser a tarefa depois. Olha só. Aí, amassou bem a folha, na hora de abrir, abre com cuidado, tá bom? Bem, o que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão pegar... Dá para fazer com lápis de cor também, mas com giz de cera é melhor. Se vocês tiverem giz de cera, não importa se for quebrado, porque isso aí eles quebram mesmo. É velho, isso aí não importa. Se vocês tiverem o giz de cera, é melhor para fazer essa parte. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar ela meio amassadinha do jeito que ela está, tá? Vocês vão colocar ela na mesa. Quem não tiver giz de cera, faz com lápis, tá? Faz com lápis marrom. É lógico que com giz de cera é mais fácil, tá? Mas quem não tiver, faz com lápis marrom mesmo. Aí vocês vão pegar, vão colocar ela, por exemplo, na mesa, né? Ela toda amassadinha ali. E vocês vão passar, né, o giz de cera. O giz de cera, ele é mais rápido do que com lápis. Com lápis vai demorar mais, né? Com giz de cera ele é bem mais rápido. Se for com giz de cera, vai passando ele assim, ó, em círculos, tá? Vai passar o giz de cera marrom. Pode também fazer uma mistura de cores. Pode passar, por exemplo, primeiro o marrom, depois um amarelo, um laranja, fazer uma mistura de várias cores. Por que isso? Olha lá, passou em tudo. Passou em tudo, ele vai ficar marcado. A mais forte, como você amassou, deixa eu ver se vai dar para enxergar aqui. Não vai dar para enxergar aqui no vídeo. Mas vocês viram, é só passar. Ele vai ficar mais amassadinho e vai ficar mais forte o giz de cera naqueles locais que você amassou. Então, vai ficar parecendo uma rocha, né? Por quê? Porque a arte rupestre, que é essa arte que nós estamos aprendendo, ela era feita em rochas, né? Então, como ela era feita em rochas, nós vamos tentar imitar aí a parede de uma caverna, a parede de uma rocha, através da folha amassada. Aí, o que você vai depois fazer? Você vai pesquisar na internet. Depois que você amassou a folha e pintou ela de marrom, de amarelo, de laranja, fez aí uma mistura de cores, você vai pesquisar na internet desenhos rupestres, ou então pinturas rupestres. Vai pesquisar lá nas imagens. Pesquisou nas imagens, vão aparecer vários desenhos de pinturas rupestres. Você vai escolher um ou vários e vai desenhar. Aí vocês podem usar o lápis, podem usar giz de cera, pode usar guache, aí o que vocês quiserem, tá? Pode ser lápis de cor, pode ser giz de cera, pode ser guache, pode ser o material que vocês quiserem, vocês tiverem. E aí vocês vão fazer, pode ser os hominhos pré-históricos, podem ser os animais pré-históricos, tá? Existem vários. Você coloca pintura rupestre, vai aparecer vários lá. Você vai escolher um
e você vai fazendo a sua folha. Terminou de fazer a folha? Vai tirar a foto, me enviar. E essa folha, o que vai fazer? Colar no caderno de desenho, tá bom? Então, a tarefa de vocês, na verdade, são duas partes. Não acabou. É fazer uma pintura rupestre numa folha amassada e pintada. Lá, a minha não dá para enxergar a pintura pelo direito, ó. Mas dá para ver que ficou umas partes mais escuras que outras. Então, vocês vão amassar a folha para deixar isso, esse aspecto. Um lugar mais escuro, outro mais claro. Para ficar parecendo uma parede de pedra, tá? E aí, vocês vão fazer a pintura rupestre. Essa é uma. A segunda, tá? Então, na verdade, de arte são duas tarefinhas, só que fáceis. Tá? Essa é um desenho de pintura rupestre. E a segunda é a sua mão em estêncil. Se você quiser, você pode amassar a folha também, fazer também parecendo que é uma rocha e depois fazer a sua mão em estêncil. Se não, você faz na folha reta, normal, sem amassar. Tá, mas é agora que tá, presta bem atenção como que você vai fazer para marcar. Digamos que você não tem guache em casa. Se você tiver o guache, passe o guache aí na sua mão e carimba. Igual coisa de criancinha, tá? Igual quando vocês eram pequenininhos, né? Lá no Childs. Então, olha só. Mas eu não tenho guache. O que eu vou fazer? Prestem atenção. Você vai pensar um material, alguma coisa que você possa fazer ali uma massinha, como os pessoais da pré-história faziam, que você vai conseguir marcar a sua mão. Como isso? Você pode misturar, fazer como se fosse um barro, misturar terra com água, fazer um barrinho assim num pratinho, colocar a sua mão e marcar no papel com terra, tá? Você pode usar, pode, ó, tem gente perguntando se pode fazer com amora. Pode. Pode usar qualquer material que suje a sua mão. Por exemplo, borra de café. Quando a gente faz o café, não sobra aquele pozinho que joga fora? Aquele pó, né? Que sobra dentro do coadorzinho? Aquilo lá chama borra de café. Você pode fazer a borra de café molhada com um pouco mais de água, sujar a mão ali e colocar. A única coisa que eu quero que vocês escrevam, na pintura, escrevam pintura rupestre. Na mãozinha, vocês vão escrever mão em estêncil, arte rupestre, tá? Então, em cima, mão em estêncil, embaixo, arte rupestre, tá bom? Escreve no chat o que a gente tem. Eu vou postar tudo hoje à tarde, lá no Classroom, tá? Então, aí eu posto tudo lá no Classroom, a tarefa certinha como é, tá bom? Mas deu para entender, né? Então, é um desenho rupestre, uma pintura rupestre. Vocês podem usar o material que vocês escolherem, lápis de cor, giz de cera ou até guache, vocês que vão escolher, tá? E a mão em estêncil, a mão carimbando ali. A mão carimbando, você pode também utilizar vários materiais, o que você tiver aí na sua casa que dê para sujar a sua mão e carimbar e ela ficar marcada no papel, tá bom? Bom, meninos, então, de tarefa... Oi, pode falar. Pode ser giz preto? Pode. Pode sim. Professor, Oi. quando você vai carimbar a mão, só precisa carimbar e não precisa escrever mais nada? Só carimba e deixa a folha? Não, você carimba ela assim, no meio da folha. E em cima você vai escrever assim. Vai escrever mão em estêncil. Embaixo vai escrever arte rupestre. Tá bom? Como assim? Mão em estêncil? Estêncil, tá bom. Eu vou colocar no chat aí para vocês. Tá? Mas eu vou colocar na tarefa também, na descrição da tarefa. Ó, mão em estêncil. Estêncil é só com S. Mão em estêncil. Olha lá. E embaixo arte rupestre. Tá bom? Bom, meninos. Então, de arte a tarefa é essa.
Agora nós vamos continuar falando sobre a arte rupestre. Levi que entrou agora, depois eu vou postar o que vai ser de tarefa lá no Classroom, mas é uma pintura rupestre que você vai amassar a folha e depois pintar ela com giz de cera, se você tiver, ou com lápis. E aí você vai fazer uma pintura rupestre. E depois você vai ter que usar um material. Pode ser terra, pode ser borra de café, pode ser guache, um material para sujar a sua mão e carimbar. Então, são duas tarefinhas de arte, tá, Levi? Mas eu vou postar lá no Google Classroom para vocês saberem. Vai estar lá na descrição da tarefa. Bom, meninos, agora nós vamos para compartilhar a tela e vamos falar sobre os tipos de arte rupestre que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Então, vamos continuar falando aí sobre arte rupestre. Então, vamos lá. A arte rupestre nada mais é do que a arte na pré-história. Nunca pode esquecer isso. É a arte nas paredes das cavernas, a arte feita durante a pré-história, tá bom? Bom, existiram dois períodos na arte rupestre. O período paleolítico e o período neolítico. Então, hoje, vocês viram que existiu pintura, escultura e arquitetura, né? Na época da arte rupestre, vocês viram na pesquisa que vocês fizeram para mim. E hoje nós vamos falar, então, destes dois períodos, do período paleolítico e do período neolítico, tá bom? Então, vamos lá. Período paleolítico. Foi a última fase do Paleolítico Superior que ficou mais ou menos entre 35 mil anos antes de Cristo e 8.500 anos antes de Cristo. Olha só. Como que eles sabem há quantos anos foi? Estudando o solo, estudando as camadas do solo. De acordo com o tanto de camada, eles sabem mais ou menos quantos anos foi. É aproximadamente, por isso que eles colocam sempre assim, entre tanto e tanto, que é claro que não vai saber certinho. E olha aqui um exemplo que vocês até podem utilizar na tarefa, ó. Esse aqui é um boizinho feito lá na caverna de Altamira, na Espanha, feito no teto da caverna. Os bois pré-históricos, na verdade, não chamava boi, né? Chamava bisão. Então, esse aqui era um bisão. Não tem só um, se vocês repararem, ó, tem vários. Aqui tem eram bois e cavalos que tinham desenhados nessa caverna. Aqui tem um atrás marrom, aí veio outra pessoa e fez um em preto por cima. Por quê? Porque essas cavernas, elas eram tidas como locais sagrados. Então, o teto das cavernas era cheio de desenhos da arte rupestre e era sempre nesse mesmo local. Por quê? Porque tinha a ver com um ritual. Eles acreditavam que fazendo o desenho do animal, eles iam capturar a alma daquele animal. Capturando a alma daquele animal, a hora que ele saísse para caçar, ele ia conseguir ter uma boa caçada, ia conseguir matar aquele animal. Contanto que, se vocês repararem, tá vendo aqui esse risquinho que eu tô passando o mouse? Isso daqui é uma flecha. Então, eles faziam o animal machucado, que a hora que ele saísse para caçar, ele realmente conseguisse, né, enfiar a lança, enfiar a flecha no animal e matar, né, o animal e poder trazer alimento para a sua família. E é esse que era o objetivo. Então, tinha a ver com rituais da época, tá bom? Vocês viram também as esculturas rupestres, não é? As esculturas rupestres, elas são da época do Paleolítico. Aí, olha lá, essa daqui é a Vênus de Willendorf. Ela se chama Vênus de Willendorf porque ela tem o formato de um corpo de uma mulher. Então, sempre que tem um corpo de uma mulher, eles não sabem o nome daquela mulher, eles colocam o nome de Vênus
E Willendorf é a cidadezinha que fica na Áustria, que foi onde eles encontraram essa estatuazinha. Essa estatuazinha, ela tem 11 centímetros, ó, vamos pegar aqui a régua. Ó, essa régua tem 20 centímetros, 11 centímetros. Ela é desse tamanhozinho. Então, se você colocar na sua mão assim, ó, ela é pequenininha, tá? Por que que eles faziam essas esculturas pequenininhas, né? Porque era também por meio de rituais que é como se fossem amuletos. Então tinha esculturas de animais e tinha esculturas de mulheres, né? Para poder, nesse caso, era representava a fertilidade feminina. Era a pessoa a mulher que queria engravidar, então ela fazia uma estatuazinha ou alguém fazia para ela para pedir que ela engravidasse. Então eram rituais de fertilidade para a mulher ficar grávida, tá? E aí eles faziam essas estatuazinhas. Quando era de animal, era o mesmo sentido do desenho, era fazer um animal para prender a alma daquele animal e conseguir boas caçadas. O que eles usavam para fazer essas esculturas? Pedra ou marfim, né? Terracota, madeira, osso. Então, eles utilizavam esses materiais para fazer esses tipos de escultura. Tudo no período paleolítico. Essa daqui, ela olha só, de 23 mil anos antes de Cristo. Olha lá ela de frente e de costas, ó. Olha que bonitinho o reguinho dela, gente. Que fofinho. Aí, olha só. Entre as esculturas do Paleolítico, nota-se um predomínio das figuras femininas e a ausência de figuras masculinas. O fato é que elas eram representadas com ancas largas e seios bem levaram os historiadores a supor uma ligação com a fertilidade, ou seja, elas eram sempre gordinhas e com seios bem grandes, tá? Pelos vestígios encontrados, atribuiu-se às Vênus a primeira forma de arte conhecida pelo homem. Essas esculturas femininas foram produzidas no Paleolítico Superior, que seria de 30 mil a 18 mil anos antes de Cristo. Esculpidas em pedra ou marfim, elas têm pequenas dimensões e estão associadas, então, ao culto de fertilidade. Agora nós vamos ver outros exemplos, olha lá. Olha lá, por isso, ó, sempre tinha barriguinha, seios grandes, tá vendo? Olha essa até tinha bundinha grande também. Outros exemplos, essa é a de Willendorf, aquela que nós vimos lá no primeiro. E aqui são outras, ó. Aí agora, as pinturas em rochas nas paredes das cavernas ou ao céu aberto. A maioria delas, a maioria das mais bonitas, na verdade, elas estão nessa caverna de Altamira, que eles acreditam que vai de 12.600 anos a 11.500 anos antes de Cristo. E essa caverna, ela fica na Espanha. Qual que era a finalidade desses desenhos? A mágica pretendia atrair a alma do animal para perto e, consequentemente, trazer o animal, trazer a caçada, né? Trazer alimento para aquela tribo, para aquelas pessoas, para aqueles homens das cavernas. Também existiam as mãos em negativo. Olha lá, a que vocês vão fazer é mão e estêncil. É só sujar a mão e bater. Existia a mão em negativo. O que era a mão em negativo? Era você colocar aquilo que eu expliquei semana passada, na aula passada. Era vocês colocar a mão, jogar a tinta em volta e depois tirar. Que aí ficava igual tá aqui nessa imagem, olha lá. Sujo em volta e o lugar que era a mão ficava limpinho. Essa foi uma técnica bastante utilizada pelos artistas pré-históricos através de pó colorido soprado por um canudo. E essa técnica se chama, então, mão em negativo, tá bom? Tinha a ver com ritual. Tinha a ver com ritual de passagem da vida de criança para adulto. Por exemplo, um menino,
ele se tornava, vamos supor, com 12, 13 anos, eles acreditavam que ele já era um adulto, já podia ser guerreiro. Então, ele ia lá naquela caverna que era sagrada e ele ia marcar a mão dele, por quê? Porque a partir daquele momento, daquele ritual, ele não era mais menino, ele já era um homem. Então, tinha a ver com os rituais também, tá? Aí, olha lá, ficava tudo assim, ó, cheio de marcas de mão, uma em cima da outra, por quê? Porque era sempre na mesma caverna, era aquela caverna sagrada para aquele povo, tá? Viviam praticamente da caça e da coleta dos frutos nas florestas. O uso de objetos como pedra levaram os historiadores a denominar este período como pedra lascada, que é o Paleolítico. Descobriu-se o fogo, a sobrevivência e conforto dos grupos humanos e surgiram as primeiras manifestações artísticas nas paredes das cavernas. Aí olha lá, olha, 2 cavalos, olha só que bonitinho, 2 cavalinhos e mãozinhas também em negativo, ó, várias mãozinhas em negativo. Mais um pouco da arte do Paleolítico, outro cavalo, esse fica lá em Altamira, naquela caverna da Espanha. Olha aqui uma foto, olha só que interessante para vocês verem o tamanho. Às vezes a gente olha no livro e acha que a arte rupestre é pequenininha. Mas olha o tamanho da cara desse boi perto do homem, olha lá. Aqui são pessoas na caverna de Lascaux, né, que fica na França também, cheia de arte rupestre, como aquelas de Altamira, que é bem definido, bem feitinho os bois, os cavalos. E olha só, aqui tem um boi, aqui outro, aqui outro, aqui outro, e ele, aqui um veado, ó, dá para ver que tem um veado. Então tinha vários animais, aqui um cavalo, que eles faziam. E agora olhando, ó, as pessoas em cima de escadas e tudo mais, a gente consegue ter a noção que são pinturas grandes, né? Não é coisa pequenininha. Às vezes a gente olha no livro e pensa que é pequeno. E, na verdade, são pinturas bem grandes que eles faziam nas paredes das cavernas, tá? Olha só, o teto de Altamira, como é cheio de boizinho, cheio de bisão. Altamira é o nome de uma caverna na qual se conserva um dos conjuntos pictóricos mais importantes da pré-história. Fica no município espanhol de Santillana del Mar. Por volta do ano de 11.000 a.C., a queda de uma rocha bloqueou a entrada da caverna, impedindo a continuidade da ocupação humana. Só que isso, ó, os historiadores acreditam que mais ou menos por volta de 11.000 a.C. caiu uma pedra que bloqueou a entrada da caverna. Só que isso foi bom, por quê? Porque preservou o interior da caverna. Então, é a caverna que tem os bisões mais perfeitos até hoje. Por quê? Porque eles ficaram fechados ali, né? Ficaram preservados ali naquele fundo da caverna. Foi descoberto recentemente, tá? Os homens pintavam sobre um forte caráter ritualístico. Nas pinturas rupestres, as características do período artista era produzirem a natureza, tal qual sua visão que a captava. Assim, eles utilizavam imagens carregadas de traços fortes que expressavam a ideia de vigor para representar animais que temiam ou os grandes animais que caçavam, como o bisão, daí que era o boi, né? Só que é um boi grande, porque os animais pré-históricos eram bem maiores. Daí esse estilo ser conhecido como naturalista. Justificativo. Uma das principais características da arte rupestre no período paleolítico era o aspecto naturalista das figuras. Então era tudo bem real, era tentar fazer o mais real, o mais perfeito possível, tá? Aí continuando, olha lá. Outra coisa interessante dessa época, gente, do Paleolítico, eles começam a produzir música. Eles tinham apitos e eles produziram a primeira flauta que foi encontrada. Era uma flauta feita de ossos, que dava para tocar e tudo. Se vocês
tiverem essa curiosidade, quiserem pesquisar na internet, tem o som dela no YouTube. Então, coloca lá, primeira flauta feita de ossos, sabe? Ou então, a primeira flauta do mundo, que vai aparecer a flauta e vai aparecer também um músico tocando ela para vocês verem o som que ela produzia, tá bom? É uma coisa bem legal de pesquisar. Ah lá, essa é a primeira flauta. Ela foi feita com osso de perna, né, do fêmur, de um... Ai, não vou lembrar agora o nome. Ele é um urubu de antigamente, né? Só que eu esqueci o nome que eles davam para o urubu naquela época. Era um nome diferente. Não falava urubu, realmente. Era uma ave grande, né? Era maior do que os urubus de hoje em dia, mas era o ancestral do urubu, né? E aí eles fazem, olha lá, essa é a primeira flauta do mundo, feita de ossos. Resumindo, então, o Paleolítico. Pinturas rupestres, sem movimento, as Vênus, as estátuas ligadas à fertilidade, e eram utilizados pigmentos da arte pré-histórica, como sangue misturado com carvão, para fazer o preto. Ou, por exemplo, gordura do animal misturado com pó de carvão, ou gordura do animal misturado com pó de rocha marrom, para poder dar aquelas coisas. Por isso que elas ficaram bem preservadas. Porque a hora que você mistura gordura, virou uma tinta óleo, né? Então, elas eram bem gordurosas mesmo e fixavam bem na parede. Por isso que a maioria delas estão lá até hoje. Só que precisa ter muito cuidado. Porque tem como a gente refazer se alguém estragar? Não. Então, não tem como restaurar uma arte pré-histórica. Então, a gente precisa fazer o quê? Estudar, como no caso, né, dessa imagem aqui, ó, que eles estão estudando ali a caverna, mas eles estão, aqui está limpando, tá vendo? Esse homem aqui está limpando, estão estudando, mas não tem como restaurar, não tem como fazer a tinta de novo, né? Ou será que nós vamos pegar uma cápsula do tempo, voltar lá atrás, matar um mamute, pegar a gordura dele? Não existe isso, né? Então, é uma arte que precisa ser preservada para ela durar. Isso aqui, só quem chega perto assim e mexe são os cientistas, são os arqueólogos, não é qualquer pessoa, não. Se você vai lá visitar, porque, por exemplo, nessa época que tá fechado para estudo, mas tem épocas do ano que ele é aberto à visita, mas tem sempre um vigia para poder ver a pessoa ficar daqui de baixo, a pessoa não subir, a pessoa nunca pode relar a mão, nunca pode chegar pertinho. Por que tudo isso? Para que a pessoa não rele e estrague, descasque a tinta, porque não tem como fazer de novo, tá? Então são locais que precisam ser preservados para que durem para sempre, senão vai acabando e não tem como restaurar, tá bom? Bom, meninos, então nós falamos hoje sobre o período paleolítico, tá? Ainda temos que falar sobre o período neolítico e mais alguns tipos de arte rupestre, tá? Mas nós vamos ficar, então, por aqui na nossa aula de arte, tá bom?